Bem-vindo ao 8º dia do caminho da Páscoa. 8 passinhos que demos até agora. Eu tenho certeza que a sua semana foi totalmente diferente do que normalmente seria. Foi com muito mais palavra, muito mais conteúdo sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus e principalmente sobre o Antigo Testamento, que são livros que geralmente a gente esquece de olhar, esquece de ler e ver quão rico eles são. Então já sabe, né? Pegue sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, seu marca-texto, tudo o que você precisa para esse dia, para essa leitura de agora. Mas antes de começar, eu queria que você escrevesse aí uma frase, uma palavra, falando o que foi essa semana para você, se valeu a pena, o que é que você aprendeu, o que é que já trouxe esclarecimento, já trouxe coisas novas ao seu coração. E vamos lá para a leitura de hoje? A leitura de hoje está em Êxodo 8, dos versículos de 1 a 15. E hoje a gente vai ver mais uma praga que abalou o Egito antes dos hebreus serem libertos. E ele começa assim. Depois o Senhor disse a Moisés, vá falar com Faraó e diga-lhes assim, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, em seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos, nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. E mais uma vez, Deus está trazendo aqui uma outra divindade, né, que era para os egípcios. As rãs eram associadas à deusa Requete, que era o símbolo da fertilidade e do nascimento. Então, o que ele está dizendo é, uma coisa que você vê como Deus, uma coisa que você vê como uma bênção, que traz bênção sobre vocês, na hora que eu multiplicar tanto isso, o que era uma bênção vai ser uma maldição. E ele está dizendo, está mostrando aqui que aquelas rãs, aquilo ali, eles não tinham realmente o poder sobre a fertilidade, o poder sobre o nascimento das coisas. E a gente sabe que quem dá a vida é Deus, né? Lá em Gênesis ele diz, eu soprei o sopro da vida do homem. E até hoje é assim. O homem pode fazer a fertilização, juntar o espermatozoide com o óvulo, mas quem coloca a vida ali é Deus. Né, o sopro de Deus que nos dá vida, e só Ele que pode tirar também. Então, quando ele vem aqui para confrontar o faraó, é enfrentando mais um dos deuses daqueles que cultivavam ali naquela região, né, ali no Egito. E ele continua assim, o Senhor disse a Moisés, preciso nem dizer, né, que eu amo quando diz o Senhor disse, dá uma certeza do quanto Ele nos guia, o quanto Ele nos orienta, o quanto Ele nos dá direcionamento para onde ir, o que fazer. Diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e façam subir rãs sobre a terra do Egito. Aqui, mais uma vez, Deus não fez distinção entre o povo egípcio e os hebreus. Essa praga veio sobre todos. E como ele disse aqui, estaria nos quartos, nos fornos, nas assadeiras. Então, até fazer comida nesse período era difícil, porque onde você abria, saía rã. E dormir também era impossível, porque estava na cama, estava no quarto, aquele barulho, aquele movimento insuportável de para onde você olhava tinha rã. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então, uma coisa importante aqui, que quando eu leio um texto desse, é que eu já comentei, o que Deus faz, ninguém desfaz. E o que já estava ruim, com muita rã, quando os magos vieram, eles fizeram aparecer mais rãs ainda. Então, o que estava ruim, quando alguém tentou desfazer o que Deus fez, só piorou a situação. Ele não melhorou, ele não conseguiu acalmar as rãs, ele não conseguiu fazer diminuir ou controlar aquelas rãs. Só fez aumentar e piorar muito a situação.
Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Então, aqui é a primeira vez que o faraó ele reconhece o poder de Deus. Que ele reconhece que apenas Deus que pode retirar uma coisa que ele colocou, desfazer um feito dele. E ele pede para Arão e Moisés intervir em favor dele, né? E ele faz uma promessa, né? E a gente muitas vezes faz isso. Se Deus fizer isso para mim, eu vou fazer isso. Se Deus fizer, se eu passar no vestibular, eu vou fazer isso. Se eu passar nesse concurso, eu vou fazer isso. E a gente vai começar a entender que Deus ele faz porque ele nos ama. Né? Não tem nada que a gente faça que vai fazer Deus nos amar mais. Ele sim se alegra do nosso comportamento, ele se alegra quando somos obedientes, quando vamos a ele. Mas o amor dele, não tem nada que aconteça que ele vá nos amar mais. O que ele se alegra é da nossa obediência. Deus ama o justo e o ímpio. Por mais que a gente não queira acreditar que aquela pessoa que a gente vê no jornal que matou alguém, que fez alguma coisa muito ruim, que Deus não o ama, mas Deus o ama sim. E o que ele quer é que ele se arrependa e que confesse os seus pecados e que mude de rota. A conversão é exatamente isso, essa mudança de rota. Eu estava indo para o lado, na hora que eu conheço a verdade, que é uma pessoa, eu mudo de lado e eu vou para outro lado. Isso é a conversão, é um retorno que a gente faz. Mas o amor dele por todos, por todas as suas criaturas, é igual. Agora, ele sim se alegra com aquele que é obediente, se alegra com aquele que o busca, que quer estar junto dele. Moisés disse ao faraó: Tenha bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Então, por que ele perguntou quando? Porque Moisés tinha certeza que na hora que ele orasse, na hora que ele pedisse a Deus que aquelas rãs fossem retiradas, Deus obedeceria. E ele queria dizer isso para o faraó, que ele tinha realmente essa intimidade com Deus, de orar, de pedir e de Deus atender. Faraó respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. Então Deus ia retirar as pragas, não porque o faraó ficou bonzinho, não porque o faraó, a partir daquele momento, ia se converter, adorar a Deus, obedecer a Deus. Deus ia fazer para mostrar a ele, para que ele soubesse que não há ninguém como o Senhor. As rãs se afastarão de você, da sua casa, dos seus oficiais e do seu povo, ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, e conforme havia combinado com o faraó, E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montes e montes, e a terra cheirou mal. Porque todas as vezes que a gente vai por caminhos errados, por caminhos diferentes da vontade de Deus, por mais que Ele nos livre daquilo, a consequência fica. Uma coisa é o perdão do pecado, outra coisa é a consequência do pecado. Como eu falei, o caso de um assassino. Deus o perdoa, mas a consequência do erro dele, do pecado dele, vai permanecer. Não é porque Deus perdoou, que ele se modificou, que ele se converteu, ele passou a ter um coração voltado para Deus, que a pena dele vai ser reduzida, que ele vai parar, que ele não vai ter que pagar pelo erro dele, pagar no sentido da carne humana, tá? da lei humana. Ele vai sim ter que cumprir a pena, a lei conforme as leis criminais. Então, uma coisa é o perdão, outra coisa é a consequência dos nossos erros, a consequência do nosso pecado. Aqui, as rãs, elas pararam de crescer, pararam de se multiplicar, mas as que estavam morreram e tiveram que limpar a cidade. E uma coisa morta, né, uma pessoa longe de Deus, se Jesus diz que ele é a vida, e eu estou longe dele, então é como se eu tivesse morto espiritualmente.
E aí vem o mau cheiro do pecado, o mau cheiro das más escolhas, o mau cheiro de caminhos errados que a gente vai, às vezes até enganando, furtando, porque a gente sempre acha que o roubo é quando é só aquela questão criminal. Mas não, toda vida que eu tiro alguma coisa que é de alguém, eu estou roubando. Então, o roubo e outras coisas mais. Então, a consequência desses erros, eles vão continuar existindo. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Muitas vezes, quando a gente conquista algo ou recebe algo de Deus, logo depois da bênção, que aquela situação, se eu estou numa doença e vem o alívio da doença, logo depois, muitas vezes a gente volta a fazer o que já fazia antes, volta aos caminhos errados. Quando aquela situação alivia, o nosso coração, se ele não foi transformado na situação, ele vai continuar endurecido. E eu vou continuar fazendo tudo o que eu fazia antes. Então, talvez esse seja o chamado, né, a meditação de hoje. O que é que Deus já fez na minha vida para que eu visse que Ele é o Senhor, que não existe nada nem ninguém igual a Ele, mas ainda assim o meu coração continua endurecido. O que é que eu deveria ter mudado na minha vida? Qual situação eu deveria, qual ação minha, pensamento, sentimento eu deveria ter mudado na minha vida? E ainda assim eu não mudei porque meu coração está endurecido. Então, que no dia de hoje, ao longo das situações, ao longo das coisas que vão acontecendo, memórias que vão vindo, do quanto Deus já fez na nossa vida, que a gente questione a Ele também o que é que a gente precisa mudar no coração. Esse é um questionamento que eu faço diário. Senhor, o que é que meu coração ainda precisa ser transformado? Porque eu sei que até o último dia da minha vida vão ter coisas que vão precisar ser retiradas para que o amor de Deus, para que Ele entre com mais intensidade, com mais presença na minha vida. E isso é um trabalho diário. Não tem como a gente... É muito difícil. Tem, né? Porque Deus pode tudo. Mas é muito difícil a gente sair do 0 ao 1000 em um dia. É passinho por passinho, dia a dia, buscando ao Senhor diariamente, deixando que Ele faça essa transformação na gente, deixando que Ele mude o meu coração, deixando que Ele tire o que não cabe mais na minha vida, uma vez que eu passei a viver com Ele, uma vez que eu passei a segui-lo, a buscá-lo mais. Então, que hoje seja esse pensamento no seu dia, na sua vida. O que é que eu tenho que mudar? O que é que Deus já fez na minha vida, que Ele queria transformar e eu ainda continuo com o meu coração endurecido. Então, que você tenha um ótimo dia, que Deus lhe abençoe e até amanhã.